No meu antigo projeto, uma vez me perguntaram se o que eu acho que guia mais as atitudes das mulheres é a biologia dela ou é o fator cultural, o fator social. E aí eu disse, não só a mulher, mas o homem é guiado 100% pela biologia. Só que não termina aí, né? A frase continua e eu respondi que ele é guiado 100% pela biologia. E a biologia diz que a gente tem que obedecer 100% o ambiente, né? Existe essa falsa dicotomia entre ambiente e biologia. Por que é uma falsa dicotomia? Olha só, os padrões evolutivos eles vão explicar que o ser humano ele nasce prematuro. Se você for ver os outros animais, eles já nascem com habilidades motoras complexas. Então, ele já nasce sabendo andar, já nasce sabendo voar, já nasce sabendo correr, muitas vezes já nasce sabendo caçar, né? Ele só vai ter o tamanho dele aumentado para essa habilidade de caça se tornar mais efetiva, mas ele já nasce sabendo tudo que ele precisa saber para sobreviver. O ser humano, não. Pelo advento do cérebro, o corpo ele gasta muita energia para poder formar o cérebro. Então, para o ser humano sair com as habilidades motoras necessárias, ele ficaria anos na barriga da mãe. E aí, quando ele nascesse, e essa que é a grande parada da evolução, o risco que ele coloca a vida da mãe, dele ter uma formação inteira na barriga dela, ele muito provavelmente vai morrer. Uma grávida anda mais devagar, consome mais comida, uma grávida tem mais risco de ficar doente. E se a gente for pensar agora, hoje em dia, já não é muito seguro uma grávida pela rua. Você imagina há milhares de anos atrás, aonde basicamente as pessoas não têm muita noção disso, mas basicamente você pisou errado, você morre, tá entendendo? Você se cortou, você infecciona e morre ali na hora, não tem remédio. As pessoas hoje olham, por exemplo, uma gripe. Ah, uma gripe é bobeira, uma gripe não tem nada. Gente, olha só, hoje uma gripe não tem nada. Se você voltar algumas décadas atrás, as pessoas morriam de gripe, mortalidade infantil altíssima. Então, quanto mais rápido a mulher saísse do estado de gravidez, melhor. Então as mulheres que começaram a ter bebês de maneira prematura começaram a sobreviver, enquanto as que tinham bebês de maneira, assim, vamos dizer, 100% da gestação, começaram a morrer. E aí esse processo ele foi chegando a um platô até o momento em que, abaixo de 9 meses, o bebê nascia com alguns problemas e provavelmente morria. E acima de 9 meses, muito acima de 9 meses, a mulher começava a ter o seu próprio problema. Então as mulheres que tinham mais ou menos essa faixa aí de 9, 10 meses de gravidez, 8, 9, 10 meses de gravidez, elas tinham uma taxa de sobrevivência maior e só elas conseguiram passar o seu gene para frente, o que acabou gerando esse padrão de uma gestação de 9 meses. Mas o bebê, ele nasce zerado, ele nasce sem habilidade de sobrevivência. E todas essas habilidades de sobrevivência, elas vão sendo colocadas pelo ambiente em que ele está. Então o ser humano, ele é como se ele fosse uma amoeba gigante. Você vai moldando ele da maneira em que o ambiente ele determinar. E aí, as pessoas têm aquela frase do Bruce Lee, seja como a água. Cara, o cérebro humano, ele já é como a água, né? Não exatamente como a água. A amoeba é um pouco melhor, porque o cérebro humano, ele tem resistência a mudanças, claro. Mas ele muda, né? Ele muda. E quanto mais jovem, mais ele muda. E aí eu falo pra vocês que o instinto humano é a da adaptação. Cada bicho tem o seu instinto. O leão, o instinto dele é caçar, correr, matar os filhotes das outras leoas, fazer isso tudo. O instinto do
tigre é fazer o que faz, o do urso é fazer o que faz. E o do ser humano? O ser humano, ele só prospera por causa de viver em sociedade. Então o coletivo, ele importa muito mais do que o indivíduo. Ao mesmo tempo em que dentro dessa sociedade, se você não cuidar do seu individualismo, vai dar merda. Então o ser humano, ele nasceu com essa neuroplasticidade porque o instinto humano é a adaptação, o instinto humano é grupo. É por isso que eu vejo até essa ideia com maus olhos de você vai viver sozinho e você vai... Cara, a solidão em níveis altos, onde você não tem amigo, onde você não tem família, onde você não tem uma namorada, onde você não tem filho, ela é um estado de, como é que a gente pode dizer assim? Ele é um estado de alerta. Você vai estar em uma pré-ansiedade, uma pré-depressão, uma pré-síndrome do pânico. Por que você acha que tem tantas pessoas no nosso meio, principalmente as pessoas que advêm do modo incel de viver a vida, que tem problemas psicológicos? Muito provavelmente o cara já tem um problema anterior, né? A maioria das pessoas que são incel que eu conheço tem um grauzinho de autismo, um TDAH, ou algum problema, até já tem uma depressão, problemas de autoestima, crises familiares. O cara já vem com um probleminha anterior, mas pequeno, né? Esse problema é jogado para a sociedade, o cara sente um sofrimento, uma rejeição, ele se fecha. Nisso que ele se fechou, ele começa a não ter mais amigos, a não ter namorada, a não ter filho, a não ter uma boa relação com a família, a não ter nada. E a vida dele começa a se resumir a ele mesmo. Como nenhum homem é uma ilha, isso começa a colocar ele num estado de alerta, onde o corpo dele começa a jogar ele para depressão, para ansiedade, para doença. A doença é a forma do corpo dizer que tem algo errado. E se a febre está dizendo para você que existe um problema no seu corpo, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, né, as paralisias do sono... Paralisia do sono não é outra coisa. Mas essas coisas, elas estão dizendo para você que tem algo errado com a sua mente, tem algo errado com os seus hormônios. Há algo errado que você precisa tratar, né? E por que eu fiz essa grande introdução, essa introdução gigantesca? Porque eu quero que você entenda que o ser humano, ele é adaptável e que o que importa para o ser humano é o meio em que ele está inserido. Sempre foi assim e sempre vai ser. E isso, cara, é um super poder, beleza? As pessoas, elas tendem a reclamar, e de verdade, de barriga cheia, sobre como que a sociedade era melhor e que nossa vida era maravilhosa no passado, e olha como é que tudo era uma lindeza. E, gente, não era. Eu ouvi uma história esses dias de uma senhora de idade, amiga da nossa família, ela contando que no dia que ela casou, no casamento dela, o pai e o marido não se davam bem. Quando ela casou, no dia em que ela casou, o marido dela falou: a partir de agora, você nunca mais vai ver o seu pai. Só se seu pai vir aqui em casa e se humilhar diante de mim. Você nunca mais vai ver aquele... Aí xingou o pai dela, falou: você nunca mais vai ver ele, porque agora você é minha propriedade, quem manda em você sou eu e tal. Beleza. Ela ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem ver o pai. Nesse interstício ela ameaçou sair, ele meteu a porrada nela, né? Quando deu mais ou menos 4 para 5 meses, ela esperou ele dormir. Quando ele dormiu, ela saiu de madrugada, de noite, assim, de madrugada não, mas de noite, para poder ir no pai, para poder ver o pai dela. Ela foi lá, viu o pai dela. Quando ela voltou para casa de noite, ele tinha acordado durante a noite e sabia que ela tinha ido ver o pai, né? Imaginou. Você sabe o que ele fez? Ele atirou nela, cara. Ela foi chegando, ele abriu a porta, ela estava na porta, ele pegou o revólver e atirou. Basicamente isso aí. Sem muita história, sem muito diálogo, sem muito nhenhenhé. Ele só pegou o revólver e começou a disparar em cima dela. Ela deitou no chão, rolou de um lado pro outro, se escondeu dentro de uma moita. Ele olhou para trás e falou pro familiar dele lá: traz uma lamparina, acho que é lamparina, né, o nome do negócio. Traz uma lamparina aí que eu matei fulana de tal. Trocou as balas dentro da parada e foi atrás.
Chegou lá, ele implorou pela vida, ele enfiou a porrada nela, bateu nela pra caramba, porque ela saiu e desobedeceu. Então que vida maravilhosa era essa aí que as mulheres viviam no passado? Não tem essa vida maravilhosa que as pessoas viviam, né? E aí o cara acha, não, mas antes era muito melhor. Cara, nada era muito melhor antigamente, né? Era tudo meio merda. Hoje em dia eu sou tomado por essa verdade que nós somos livres. E a liberdade ela é maravilhosa, cara. Inclusive a liberdade da mulher. A liberdade da mulher de não depender do cara é uma coisa muito boa. Por quê? Porque agora, cara, você tá no melhor período do mundo pra escolher mulher. Poxa, Espírito, você é louco. Como é que eu tô no melhor período do mundo? Cara, não tem o que você. Não tem o que esconder. As pessoas são o que são. Tá entendendo? É só você olhar que você vai ver quem é quem. E eu tô falando olhar mesmo, sem os óculos da paixão, sem você estar apaixonadinho. Mas, cara, você vai ver quem é compatível e quem não é com você na cara. As pessoas, elas olham. Isso é engraçado. Hoje em dia, as pessoas, elas não estão escondendo o que elas são. Elas estão desesperadas, gritando quem elas são pro mundo para poderem ser reconhecidas. Tá todo mundo falando, cara. Tá todo mundo falando. É por isso que o cara que é um pouquinho dissimulado, ele engana tantas pessoas. Porque hoje existe uma epidemia de um grito, todo mundo querendo ser ouvido, tá entendendo? E aí o cara que não fala da própria vida, mesmo que seja um pouquinho, ele, porra, é o super misterioso, que todo mundo fala de tudo a todo momento. Então é muito simples, se você parar pra ouvir uma pessoa, você vai já saber muito dela. Se você parar alguns dias pra ver a pessoa, os hábitos dela são muito aparentes. Você começa a descobrir quem ela é de maneira muito fácil. E aí vem o grande ponto, tanto para você, homem, viver a sua vida, como para você escolher uma mulher, como para tudo na sua vida. O grande poder do ser humano é a adaptação. Então, o meio, ele influencia quem você é. Aí você vai lembrar daquela frase do desenvolvimento pessoal: se você andar com 5 pessoas ricas, você vai ser a sexta. É verdade? Só é uma frase idiota, porque o que 5 milionários vão fazer andando com você pé rapado? Você não vai conseguir esses amigos milionários. Mas você molda a sua vida facilmente se você moldar aonde que você vai, com que pessoas você sai, com quem você fala. Por exemplo, se você hoje entrar pra academia, tá? Vai lá puxar um ferro. E aí, vamos dizer que você tem uma qualidade que seja notável, né? Você é um cara gente boa. Você não tem grandes coisas na mão. Você é um cara gente boa, tem um bom emprego, é um cara estabilizado, tem uma vida tranquila. E aí então entra pra academia. Logo na academia você vai perceber que existe uma patota ali dos shapeados. Você vai ver que os shapeados eles treinam junto ali, aquele riso, aquela brincadeira. Se você se aproxima daquele grupo ali, obviamente, não com a intenção de retirar, mas com a intenção de contribuir mais do que você retira, dentro de pouco tempo você vai se tornar amigo daqueles caras. E aí, se você se torna amigo daqueles caras e esse se torna o teu novo ciclo de amizade, a tua vida começa a ser diferente. Por quê? Porque esses caras shapeadão, baixo percentual de gordura, todo mundo tomando bomba, eles não saem para os lugares onde os seus amigos gordinhos vão sair. Os amigos gordinhos vão pro rodízio. Eles também vão, tá? Mas com um número menor de vezes. Eles vão sair para outros lugares, vão comer outro tipo de coisa, vão ter outros tipos de afazeres, né? E aí, se esses caras, você começa a sair com eles, né? A andar com eles realmente, você começa a mudar o contexto dos seus hábitos. E aí você entra num contexto onde as pessoas ao seu redor, todo mundo se alimenta bem, puxa ferro firme, usa bomba e tem hábitos, né, de sair para se divertir, mas de uma maneira moderada que não vai atrapalhar o shape, né? Então o cara sai para beber, mas ele bebe depois de treinar pra caraca a semana toda pro shape não ficar embaçado. O que você acha que você vai começar a fazer? Cara, no momento em que você se alimentar mal for uma coisa que seja recriminada pelo seu meio, você vai começar a se alimentar bem.
Todo mundo tá usando bomba no teu meio, você vai usar. Na hora de treinar, tá todo mundo puxando ferro. Aí tu vai pegar um negócio mais leve, cara, não, pega aquele ali e tal. E aí botando pilha, e aí tu pega e o cara vai e te ajuda a fazer o treino. Não, mais uma, mais duas, tu vai treinar pesado. E aí, inevitavelmente, se você anda com essa galera, você colocar um shape vai ser uma coisa que é inevitável no seu meio. Ao mesmo tempo que você pode influenciar positivamente o seu meio, né? Sendo que uma liderança. Tudo bem, você não vai ser uma liderança no sentido de shape se você está chegando agora e está todo mundo shapeado. Mas às vezes você é um cara extremamente organizado financeiramente. E aí você entra naquele contexto onde todo mundo é shapeado e você começa a contribuir com aquelas pessoas, mostrando a elas o que a organização financeira pode fazer. E inevitavelmente você vai ganhando o respeito daquelas pessoas, e quando você vai ver, aquele meio se torna um meio de pessoas shapeadas e organizadas financeiramente. E aí, se todo mundo ali é shapeado e organizado financeiramente, todo mundo ali está progredindo nas suas respectivas carreiras, todo mundo está buscando melhorar, sucesso. O ponto, as conversas de você sobre o livro de desenvolvimento que eu li, sobre sei lá o que, sobre as ações que estão subindo, e ao mesmo tempo sobre mulher, putaria e safadeza, porque existe um equilíbrio na vida. A tendência de você se tornar aquele ente bem-sucedido nos vários sentidos na sua vida é muito melhor. Então você é capaz de mudar a sua vida de maneira extraordinária se você mudar o seu meio. Mas se você vive, por exemplo, na casa dos seus pais, onde a tua mãe só te esculacha, teu pai te humilha, teus irmãos pensam mal de você vive num ambiente de família desestruturada, pai bêbado, mãe sei lá o quê, tal, aquela merda dentro da tua família. Como é que você acha que vai estar a sua saúde mental? Aí você sai e vai para um contexto de uma igreja neopentecostal, aonde a hipocrisia impera, porque é um contexto que vai imperar a hipocrisia. As pessoas não se importam com você ali, só querem extorquir seu dinheiro. Que tipo de pessoa você acha que você vai se tornar em termos de espiritualidade? Aí você sai daquilo dali, vai para um colégio, para uma faculdade, onde as pessoas não gostam de você, te escanteiam, e você também se escanteia às vezes pela própria noção dos outros contextos onde você tem, principalmente contexto familiar. Que tipo de pessoa você acha que você é? Se você começa a mudar esses meios na sua vida, né? Por exemplo, desculpa. Você começa a mudar esses meios na sua vida. Por exemplo, você sai do meio dessa sua família quando ela é tóxica, arruma um apartamento pra você, vai visitar. Desculpa. Você arruma um meio pra você, arruma um apartamento pra você, vai visitar a tua família a cada 15 dias, um mês. Já tirou aquela toxicidade de pai alcoólatra, de briga familiar, daquela merda toda em você. Bum, se isolou. A tua saúde mental já vai começar a melhorar muito. Aí vai para um contexto de amizades que te puxam para cima, para melhorar seu físico, para melhorar a sua vida, né? Você tá sempre andando com os caras pica, você tá andando com os melhores no seu emprego, andando com os melhores na sua academia. Você é puxado para cima, cara, não tem como, você começa a ser puxado para cima. Aí você troca o contexto, sai de um anel pentecostal e vai para uma igreja mais séria, uma igreja onde as pessoas realmente estão ali porque querem, uma igreja inteligente, né? Onde você vai começar a ser valorizado e você vai estar num ambiente onde as suas habilidades são valorizadas. Você muda completamente quem você é, a sua personalidade, sua autoestima, tudo muda, dependendo do lugar onde você estiver. Beleza? E isso é tão poderoso que serve inclusive para você escolher a tua mulher, se você é um cara que quer se casar. Por quê? Cara, o ambiente dela vai definir tudo. Tudo, né? Se ela vem de uma boa família, ela está em... Olha como é que é simples, Se a mulher está num contexto onde o relacionamento é algo valorizado e o divórcio é mal visto, por exemplo, numa igreja, aí a pergunta é, qual igreja? Porque se você for no anel pentecostal dessa aí de esquina, todo mundo ali tá no segundo, terceiro casamento, então a Bíblia diz que sim, e eles têm uma aparência de santidade, sabe? Todo mundo com
aquele roupão, aquela saiona no pé, mas é tudo hipocrisia. Gente, é preciso você ter a capacidade de ler o ambiente. Aquilo dali é tudo hipocrisia, né? Aquilo dali é tudo hipocrisia. Geralmente, essas igrejas neopentecostais é o quê? É um pastor que viveu a vida toda fazendo merda. Quando chegou a 40, 50 anos de idade, se converteu à religião e já abriu a própria igreja. Sei lá, é um monte de pessoas ali divorciadas, no segundo, terceiro casamento, então não tem muito respeito pra isso. Ninguém ali preserva a virgindade, nada disso, gente. É outro contexto. Então, é um outro mundo. Ali, aquele mundo só preserva a aparência, beleza? Só isso. Então, a irmã ali daquela igreja vai estar com vestidão, mas vai estar dando intocado tranquilo, porque aquilo dali não quer dizer nada. As pessoas ali, elas só querem parecer santas, né? Mas se você vai para um contexto onde realmente valoriza os valores cristãos, mas não só o valor cristão, cara, independente, pode ser os valores, sei lá, da Umbanda, pode serem os valores muçulmanos. Se você vai para um lugar onde isso é realmente valorizado por pessoas sérias, aí você vai para um contexto aonde o pastor tá ali porque ele, eu não estou dizendo que seja verdade, mas que ele julga ter um chamado e que ele estudou muito para aquilo dali. Aquilo dali é um contexto onde ele dedica a vida dele. E aí você olha para o pastor. O pastor, ele é um cara que casou virgem com uma mulher que casou virgem, são casados há 20 anos, tem um casamento estável, família é a coisa mais importante para aquela igreja, então existem diversas pregações em cima disso. Todo mundo ali tem a cosmovisão de que casamento é uma coisa extremamente importante, que o divórcio não é uma coisa benquista, que a pureza sexual é uma coisa que tem que ser buscada, e aquilo dali realmente as pessoas acreditam nisso. Esse é o contexto que elas vivem. Aí você chega ali, encontra uma moça de uma família que seja realmente tradicional, os bisavós dela viviam essa vida, os avós delas viviam, os pais dela vivem, e ela vai querer viver também. Que está realmente inserida naquele contexto, não porque ela está sendo obrigada, mas porque ela concorda com aqueles valores, e aquele contexto molda a vida dela. As amizades dela são da igreja, a vida dela é ali na igreja, a sociedade dela é aquilo dali, né? E você casa-se com uma mulher dessa, desde que você tenha compatibilidade também com ela de personalidade. Se você tiver uma personalidade compatível com aquela mulher nesse contexto de uma família estruturada, pai e mãe felizes, love, 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 você dificilmente vai enfrentar um divórcio com uma mulher dessa. Porque ela é criada em uma estrutura que faz o relacionamento dar certo. Porque a grande red pill, cara, é que você pode estudar cheat test, você pode, sabe, aprender tudo, existem técnicas, fardo da performance, todas essas coisas realmente têm poder. Mas a grande verdade dos relacionamentos é que se as duas pessoas não igualmente quiserem fazer o relacionamento dar certo, não dá certo. Bum! Essa é a grande verdade. Ou as duas pessoas querem que o relacionamento dê certo, ou ele não vai dar certo. Se as duas pessoas não estiverem se esforçando por isso daí, ou for só o cara ou for só a mulher, não vai dar certo. Porque antigamente era obrigado a dar certo, meu irmão. Era na base da porrada o negócio dar certo. Hoje em dia não, cara. A gente evoluiu, a gente tá na sociedade livre. Ninguém é obrigado a nada. Então, ou as duas pessoas têm o desejo de fazer dar certo, ou não vai dar. Então, se você não está em um contexto onde isso é favorecido, a tendência de dar errado é muito grande, né? A tendência de dar errado é muito grande. Até eu usei o exemplo da igreja, mas não necessariamente. Se você pega uma moça que ela não é da igreja, ela é de qualquer contexto que seja, mas, pô, ela vem de uma família bem-sucedida, onde o relacionamento é ultra valorizado. Aí a família é bem-sucedida. As pessoas ao redor, todo mundo tem famílias bem-sucedidas. Os tios, as primas. É tudo uma ótima construção familiar. E ela vive aquele contexto ali onde todo mundo dá certo. A tendência dela dar certo também é aquela lei, os 5 milionários. Ela vai ser sexta, tá entendendo? Ela vai se esforçar para que o relacionamento dê certo. Se você entra também com essa mentalidade e vocês têm uma personalidade que é compatível, né? E você tem tesão um pelo outro, não tem como dar errado, o negócio vai dar certo, a menos que mude-se o contexto. E aí é que muita gente reclama, não, porque quando eu conheci a minha esposa, nossa, era um mar de rosas. Sim, aí o cara mudou
mudou completamente o contexto, mudou totalmente a vida da mulher, trocou de cidade, trocou de trabalho, trocou de sei lá o quê. Foi pra outra sociedade completamente diferente, deu merda. Porque o ser humano é aquela moeba gigante, né? Claro, existem pessoas que são mais duras do que outras. Mas no final, o ser humano ele é adaptável àquilo que seja colocado. Então, quando você entende esse contexto de estímulos e recompensas da sociedade para você, você começa a compreender tudo. Por que você assiste tanto Netflix, Amazon Prime? Porque, cara, existe um contexto que favoreça isso. Eu vejo, é igual a galera reclamando, eu tenho vício em internet, eu tenho vício em streaming, e eu não consigo vencer esse vício. Ou eu tenho vício em pornografia, não consigo vencer o vício em pornografia. Pô, tu quer ver, tu vencer esse vício em pornografia rapidinho? Eu acabo com esse vício seu em 24 horas. Como? Se você mora sozinho, obviamente. Como? Liga pra sua empresa de internet, cancela a tua internet, beleza? Vende teu computador, vende teu celular, vende tua televisão, vai lá na Casa Bahia, compra aquele celular antigo que só recebe chamada. Acabou teu vício em pornografia. Zerei. Acabou. E é sem sofrimento, sem dor, simplesmente acabou. Não tem televisão, não tem pra você ficar vendo filme que te excita, não tem celular pra você ficar entrando no Instagram ou pornografia, não tem nem internet na tua casa, não tem computador, não tem histórico de nada, acabou. Acabou teu vício. Zerei, né? Sou viciado em stream, vende a televisão. Acabou. Fica sem televisão em casa, bota uma prateleira de livro. Resolvido o teu problema. Tá entendendo? Essa é a grande verdade. Então, a sociedade hoje em dia, ela vai trazer vários padrões para você. Por exemplo, uma coisa que a sociedade quer que você seja é um cara mais cheinho, um cara mais gordo, né? E, gente, eu não falo isso daqui no sentido de atacar, não. Cara, você tem que se aceitar primeiro. As pessoas têm essa parada de, não, eu não posso me aceitar. Não, você tem que se aceitar, porque você tem que ter autoestima o suficiente para se dar valor, para você poder se sentir melhor e fazer aquilo que é melhor para você. Mas a sociedade hoje em dia, ela vai te guiar a ser um cara mais cheio. Como? Comidas hiperpalatáveis, né? Muito sabor. Qual é o estímulo? Porra, o chocolate, teu cérebro tem orgasmo, tá ligado? E um brócolis? Não. Então, comidas hiperpalatáveis, uma vida muito fácil, iFood, você pode ficar sentado na tua casa o dia todo sem fazer nada. Se você não entra num contexto onde tá todo mundo realmente shapeado e se alimentando bem, você vai seguir o fluxo natural dessa primeira sociedade que você está inserido. Só que o grande segredo é, os microgrupos, eles valem mais do que os macrogrupos, né? Eu vou falar uma coisa agora aqui. Eu nunca vi, na minha curta vida, mas eu nunca vi uma mulher ou um homem que vem de uma família estruturada e feliz entrar em um relacionamento abusivo. Por quê? Porque o microgrupo é muito forte. Se ela cresceu vendo a vida toda o pai e a mãe sendo respeitosos um com o outro, buscando alegria no casamento e o casamento feliz, é muito difícil ela entrar num contexto de relacionamento abusivo. Porque o microgrupo é poderoso. É por isso, cara, que quando alguém vai querer ser tóxico com você, seja homem ou seja mulher, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Te isola, tá? Você não, ela vai falar pra você não sair mais com seus amigos, não ir ver sua mãe, tem ciúme de tudo. E o cara a mesma coisa com a mulher, tá? Vai querer isolar. Porque uma vez que você isola, você muda o contexto da pessoa. Essa é a grande verdade, gente. A galera não gosta de ouvir, mas a verdade é essa. Então, aprende isso porque vai ser importante para sua vida. Valeu? Fica na paz e até o próximo vídeo.